Boa noite, veja nesta edição. Wilson Lil se afasta do Legislativo e Saul Spinelli assume lugar na bancada do PSB. Além de assuntos particulares, Wilson comentou que a licença é uma decisão em comum com o partido. A ideia é oportunizar ao colega de sigla um contato maior com a legislatura. Vereadores debatem possibilidade de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eleita de que forma? Em cima de mentira. Esconderam um país que não existia mais. Iludiram o povo brasileiro que não ia aumentar a gasolina, que não ia aumentar a energia elétrica. E o Brasil não vai ficar tranquilo depois disso, porque aqueles que perderem, que saírem à força do poder, vão continuar lutando, porque isso é um golpe e não se aceita golpe à democracia num país como o Brasil. O vereador Wilson Lil entrou hoje em licença. Durante 30 dias, o primeiro suplente do partido, Saul Spinelli, assume o lugar na bancada. Além de assuntos particulares, Wilson comentou que a licença é uma decisão em comum com o partido. A ideia é oportunizar ao colega de sigla um contato maior com a legislatura. Essa questão nós já viemos trabalhando há muito tempo no partido, já faz um ano que tomamos essa decisão, que nós iríamos abrir, assim que o secretário Saul deixasse a assistência social, por 30 dias, como ele é o primeiro suplente, iria fazer essa experiência de assumir a tribuna por 30 dias para sentir o gostinho do que é ser parlamentar e de como ele vai precisar reorganizar sua cabeça e reestruturar sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de falar diante dos microfones e com mais 20 pares aí, onde há sempre o dito e o contraditório. Então vai ser uma experiência interessante. O vereador também comenta que mesmo em licença vai participar de ações da Câmara. Durante seu afastamento, outros colegas assumem o lugar de Wilson nas comissões e frentes parlamentares. Ele assume aqui no plenário, mas ele nas comissões ele não é nada em si. Então assume o suplente da comissão. Então no meu caso, na SEBS, quem assume como membro titular é o vereador Pelicioli, mas quem assume a presidência é a vereadora Cláudia, que é a vice, porque naturalmente quando o presidente se afasta é a vice. Na Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro, então nós não definimos ainda, vamos verificar, mas como ela é mista, nós podemos participar, então não é problema, porque as comissões permanentes que é problema, então isso já está resolvido. Na SEBS a vereadora Cláudia assume. Na questão da BR-153, da 285, o presidente é o vereador Pedrinho, então não tem problema, nós vamos continuar participando das reuniões, evidentemente não coordenando, mas e também nem se tiver coisas que tem que votar para decidir também não podemos, mas como ouvinte, como participante, como cidadão sim. Na medida do possível estaremos aqui sim no plenário, fazendo a experiência de assistir a sessão como muitas pessoas fazem, e nós estaremos retornando dia 13 de maio. E o judô é o assunto do programa Esporte na TV desta noite. Nós temos dois atletas na seleção brasileira, o Daniel Passos, que é sub-21, né, e o Alexandre Meneghini, que é sub-18. Como funcionou para eles chegarem à seleção brasileira, todo final de ano, lá em novembro, dezembro, tem uma seletiva nacional, né, que todo o Brasil se encontra em Lauro de Freitas, que é o Centro Pan-Americano de Judô. Daí lá é feita uma seletiva das categorias sub-18 e sub-21, né? Rola uma competição normal, quando chegam os 4 finalistas lá, é feito mais um rodízio entre eles, e quem classificar primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? É essa forma que é feita a seleção. E como é que foi essa competição na Alemanha lá, representar o Brasil, né? Foi com os técnicos da seleção, né? Não estava sozinho, né? A gente sabe muitas vezes acontece, né, do atleta ter que ir sozinho dessa vez, claro, tinha toda essa parte por trás, mas como é que foi essa participação lá? Na minha chave tinha 71, né, sou até 73 quilos, de 71 foi dividido em 4 grupos, 4 chaves. Aí eu fiquei numa e o outro, meu outro amigo, que também foi aqui do Brasil, ficou na outra. Aí foi indo, daí tipo ganhei a primeira até a semifinal, foram 4 lutas, aí na semi que eu acabei perdendo, né. Regras mais rígidas para a criação de partidos e o fim da possibilidade de reeleição para presidente, governadores e prefeitos serão apreciadas pelo plenário do Senado.
Estas mudanças nas normas eleitorais foram aprovadas ontem na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O texto original é da Câmara dos Deputados e, ao chegar no Senado, foi desmembrado para permitir a tramitação independente da janela partidária. Tema este que já foi aprovado e promulgado. E a presidente Dilma Rousseff sancionou hoje o projeto de lei que permite o uso da chamada pílula do câncer. Todos os pareceres técnicos preparados por órgãos do governo recomendavam o veto total. A Anvisa, inclusive, demonstrou preocupação em liberar a substância sem garantia de eficácia e segurança. Mas a ideia da presidente era evitar desgastes às vésperas da votação do processo de impeachment. E este é o assunto do segundo bloco. Nós retornamos com os vereadores Isamar Oliveira e Sidney Ávila, debatendo a possibilidade de abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Devolva, não use, não tenha, tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. A votação de abertura do processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff inicia amanhã no plenário da Câmara dos Deputados e se estende até domingo. Mas esta possibilidade de impeachment divide opiniões. Veja a entrevista. Eu estou com o vereador Sidney Ávila, do Partido Progressista, o PP, e também o vereador Isamar Oliveira, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Eu inicio a conversa, então, com o vereador Sidney Ávila, que pensa um pouco diferente do vereador Isamar. Ele é a favor, então, da abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e acredita, então, vereador, que essas pedaladas fiscais são crime de responsabilidade contra a lei orçamentária? Olha, se nós analisarmos o cenário nacional e a situação hoje do Brasil na economia, como resultado da má gestão do patrimônio público, nós vamos ver que a presidenta Dilma tem responsabilidade em todas as áreas, desde a questão da omissão de tomar ela como gestora do governo federal, tomar posição e não ser omissa em relação à corrupção na Petrobras e também a questão das pedaladas fiscais 2014 e 2015, que foram 40 bilhões de reais em 2014, depois protelou em 2015. Então, são uma série de fatores que contribuíram nesses anos que o PT governa o Brasil para chegar à situação que chegou, ao nível de desemprego que está o Brasil hoje, com uma expectativa de dobrar esse desemprego pela recessão que o país vive. Então, quando se fala que a presidenta Dilma vai deixar o governo, o dólar cai, a Bolsa de Valores valoriza, e isso a população, pelas pesquisas, já está dizendo que não quer mais esse governo. 80% da população desaprova esse governo. Então, o que nós esperamos do Brasil daqui para frente? Nós precisamos de uma mudança de gestão, porque o Brasil é um país riquíssimo. O Brasil é um país que, se tivesse bons gestores, seria um país mais rico do mundo, mais que a China. Então, nós precisamos, sim, que haja bons gestores para administrar o patrimônio público, e nós vimos aí a maior quebradeira dos Correios,
de todos os setores públicos hoje, a Petrobras é o maior exemplo disso, que realmente a gestão pública é ineficaz. Precisa sim retirar esse governo, mas também precisa uma mudança nas leis. Precisa uma mudança na lei eleitoral, precisa uma mudança no sistema financeiro do Brasil. Hoje nós somos refém de banco e somos refém de governo. Nós trabalhamos para pagar juro para banco e trabalhamos para pagar imposto para governo. Quer dizer, o povo hoje está sobrecarregado. E isso é culpa do atual governo, que começou com o PT e deu continuidade agora com a presidente Dilma. Vereador Isamar Oliveira, o senhor então é do Partido dos Trabalhadores, e o que pode então responder aos nossos telespectadores, em compensação, fazendo contraponto, melhor dizendo, ao que o vereador Sidney Ávila pensa? Veja o que diz o vereador Sidney. Esse governo não está mais agradando, então temos que tirá-lo. Não é assim que funciona a democracia. Esse governo foi eleito com 54 milhões de votos. Não é porque eu não gosto do governo que eu tenho que depor o governo. Isso é um atentado à democracia. Falar em corrupção, quando desde 79 vinha acontecendo na Petrobras uma série de roubalheira que era colocada para debaixo do tapete, que agora está sendo descoberta. Falar que a presidente Dilma não fez nada, quando ela elaborou as leis que está permitindo a prisão de grandes empresários, de políticos. Aliás, falar em políticos da bancada do PP, Partido Progressista do Rio Grande do Sul, todos estão envolvidos na Lava Jato, não tem um fora. Então, falar em economia, quando o Lula pegou este país, o Lula conseguiu construir 13 universidades, hoje já são 18 universidades federais, tirou 36 milhões de pessoas da linha da miséria, colocou 40 milhões na linha da classe média. Isso não é dados do governo, são dados internacionais. Nós falarmos em desemprego, quando estamos em cerca de 9% de desemprego, quando na Espanha está 20%, em Portugal está mais de 12% de desempregados. Nossa economia, na era Fernando Henrique, permitia ou possibilitava a morte de 300 crianças por dia de inanição e fome. Então, quando nós temos um governo democraticamente eleito, nós vimos neste momento uma presidente honesta, que essas pedaladas fiscais foram feitas por todos os governos anteriores e por quase todos os governos de estados hoje no Brasil. Então, esse problema de cobrança de imposto, de taxas, isso não é de hoje, sempre aconteceu. Veja o governo Sartori, entrou no governo, atrasa salário e, além do mais, aumentou o ICMS. Temos a gasolina mais cara do Brasil aqui no Rio Grande do Sul, mas isso não é falado. Nós entendemos que a nossa democracia está sendo torturada nesse momento. A nossa democracia está no pau de arara. E quem entende o que eu estou dizendo são aqueles que são realmente aqueles que defendem a democracia, são aqueles que têm consciência cívica. E nós lamentamos que o vereador Sidney tenha essa posição, porque ele também foi eleito democraticamente, e não seria meia dúzia de corruptos, de repente, que viesse aqui e diz: ó, vereador, o senhor não está agradando, ou o senhor sai e vai entregar o cargo. Não é assim que funciona, porque a maioria do que estão acusando a presidente Dilma estão todas na Lava Jato. Todos deveriam estar, neste momento, sendo encaminhados, quem sabe, para o tribunal para ser julgados e presos. Pelo contrário, está um grupo de criminosos, praticamente assim dizendo, tentando tirar uma inocente que nenhum crime cometeu. Vereador Sidney Ávila, então, para encerrar a sua participação neste debate. Olha, o que eu posso dizer ao vereador Isamar, eu tenho Isamar como um amigo meu, se conselho fosse bom, era vendido. Mas eu sei que o vereador Isamar não está no mesmo rol dos demais que estão lá no governo federal. Essa máfia que implantou no Brasil foi o Lula. Se pegarmos os filhos do Lula, os 3 filhos do Lula hoje enriqueceram. Eram homens simples, concursado, funcionário público, hoje são os mais ricos do Brasil. Se pegarmos o Brasil do Fernando Henrique, quando alinhou a economia brasileira, nós tínhamos um Brasil pronto para o crescimento, pronto para o desenvolvimento. Quando o PT chegou ao governo, se lambuzaram na corrupção.
E eu sempre digo que o grande culpado do Brasil estar hoje nessa situação é o Congresso Nacional. Porque qual é a função do vereador? É fiscalizar o prefeito. Qual é a função do deputado estadual? Fiscalizar o governador. Qual é a função do deputado federal e do Senado? Fiscalizar o presidente. O que eles fizeram? O Lula começou a comprar os deputados. Era dinheiro na cueca, na meia, em tudo que é lugar. Hoje nós vimos um Congresso refém. Agora que eles se acordaram que o papel deles é esse de fiscalizar. Quem sabe acordaram tarde, porque eles deveriam ter fiscalizado mais. A Petrobras hoje é o maior exemplo, claro, tem de todos os partidos envolvidos, mas todos coordenados pelo PT. O gestor, que é o deliberador de despesa, era Lula, presidente do Brasil eleito. Era Dilma, presidente do Brasil eleita. Mas eleita de que forma? Em cima de mentira. Esconderam um país que não existia mais. Iludiram o povo brasileiro que não ia aumentar a gasolina, que não ia aumentar a energia elétrica. A Dilma dizia no programa dela, nem que a vaca tussa, eu não vou aumentar impostos. O que houve depois da eleição, vereador Isamar? O povo está sobrecarregado. E nós precisamos, o Brasil precisa de uma mudança. Não é o Sidney que está dizendo isso, é o povo, é as ruas, é o movimento de brasileiros, empresários que não aguentam mais essa recessão, essa carga tributária elevadíssima. É o trabalhador que a perspectiva é chegar a 20% de desemprego. Nós vamos chegar ao nível da Espanha, da França, se continuar esse governo. Então precisamos sim de uma mudança, porque se elegeu democraticamente em cima de mentira, mentiu para o povo, iludiu o povo e agora chegou ao fundo do poço. Vereador Isamar, então, para encerrar a sua participação também, encerrarmos a entrevista desta noite. Nem que a vaca tussa, nós não vamos mexer nas leis trabalhistas. Isso é o que ele se dizia a presidente. Não sobre impostos, e aliás, nem aumentou. Quem aumentou impostos foi o Sartori aqui no Rio Grande do Sul. Vamos colocar as claras. Outra coisa, no momento da campanha política, em 2014, a economia mundial era uma. Só que após a entrada de 2015, a economia mundial mudou totalmente. Começou uma quebradeira na Europa. Hoje, se nós olharmos o panorama europeu, está estagnado, está depauperado a economia mundial. Nós temos que olhar transparentemente o que está acontecendo. O que nós não podemos é dizer que esse governo não combateu a corrupção. Pelo contrário, só cego é que não via. Inclusive o vereador Sidney pode dizer isso aí. Até 5 anos atrás não se via político indo preso, não se via empresário sendo preso nesse país. Então agora, com as leis, digo aqui a lei 12.846 de 2013, pela presidente Dilma, que colocou lá e aprovou, que a lei anticorrupção, começaram a pegar os grandes. E agora tem muita mais gente, tem mais água para passar para debaixo da ponte, e nós queremos que todos sejam presos. Falam do Lula, falam dos filhos do Lula, mas se tivesse prova, estariam presos como os outros também estariam. Veja a vergonha que nós podemos passar o povo brasileiro. Michel Temer está sendo investigado na Lava Jato. Veja esse cidadão que está traindo a presidente da República, ele é vice na chapa, ele, assumindo a cadeira de presidente, ele pode vir a ser preso, sair de lá algemado. Olha a vergonha para o povo brasileiro, para nós. Veja esse gangster chamado Eduardo Cunha comandando o processo de impeachment, mas aonde está? Aonde está o judiciário? Essa parte do judiciário junto, comunado com a Rede Globo, fazendo esse trabalho sujo, e enquanto a outra parte do judiciário fica pacificamente assistindo o que está acontecendo no Congresso Nacional, aonde estão passando por cima da lei, porque esse processo está eivado de erros, está eivado de equívocos, está irregular, e nós estamos vendo uma coisa, um golpe à democracia. Teríamos que prender quase todo aquele Congresso, isso é a verdade. Inclusive a presidente Dilma, só para encerrar, disse que ela entrega o mandato e faz uma nova eleição desde que todos concordem. Ninguém concordou. Veja que todo o PMDB saiu do governo, quase todos, mas o Temer não saiu porque ele quer o cargo da presidente. Agora, não pensem, os senhores, não pensem que aqueles que querem a democracia, que têm consciência cívica, vão aceitar de graça esse golpe.
todos vão à luta e o Brasil não vai ficar tranquilo depois disso. Porque aqueles que perderem, que saírem à força do poder, vão continuar lutando, porque isso é um golpe e não se aceita golpe à democracia num país como o Brasil. E o Jornal da Câmara de hoje está chegando ao fim. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma ótima noite e até lá!